Oi pessoal, tudo bem? Bom, cadê o Pereira? E aí Lopes, beleza? Pensei que eu tinha chego atrasado. Olha, não é eu tinha chego. O correto é eu tinha chegado. Não, o correto é eu tinha chego. E aí? Eu tinha chego ou eu tinha chegado? Olha, para entender bem essa questão, a gente precisa primeiro entender o que é um verbo no particípio. Ih, lá vem ele. O verbo tem três formas nominais. O infinitivo, amar, viver, partir. O gerúndio, amando, vivendo, partindo. E o particípio, amado, vivido, partido. Isso é meio complicado, hein? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu digo um verbo no infinitivo e você me diz esse mesmo verbo no particípio. Por exemplo, cantar, cantado, vender, vendido. Beleza. Vamos lá. Sonhar, sonhado. Correr, corrido. Estudar, estudado. Sair, saído. Beleza. Esses verbos que eu falei sempre seguem um padrão. Eles sempre terminam com ado ou ido. Percebeu? Sim. Cantado, sonhado, estudado, corrido, saído, partido e assim por diante. Ok. Por isso a gente chama de particípio regular. Como eu falei, isso acontece porque eles seguem um padrão. Fica mais fácil entender o particípio quando a gente coloca o verbo haver antes. Por exemplo, eu havia sonhado, eu havia corrido, eu havia estudado. Agora olha só, de novo, eu digo o infinitivo e você completa a frase com o particípio. Eu havia, beleza, abrir, eu havia aberto, dizer, eu havia dito, fazer, eu havia feito. Opa, peraí. Só que esses verbos não têm a terminação ado e ido que nem os demais. Isso mesmo. Nesse caso, a gente chama de particípio irregular. Justamente porque esses verbos não seguem o padrão, como aqueles outros. Beleza, mas onde é que entram aí o chegado e o chego, que eu não entendi ainda? Eu explico. Mas antes disso, eu preciso te dizer que existem verbos com dois particípios. O regular e o irregular. Ah, não. Chega, pode parar por aí. Isso é importante. Os verbos que têm mais de uma forma são chamados de abundantes. Abundo o quê? Abundantes. Olha, para ser mais rápido e prático, basta entender o seguinte. Quando o verbo auxiliar for ter ou haver, o particípio é regular. Lembra, a terminação é sempre em ado ou ido. Ok. Agora, quando o verbo auxiliar for ser ou estar, então o particípio é irregular. Beleza. Ok, vamos lá. Eu falo e você completa. Beleza? O policial havia prendido o ladrão. O ladrão foi preso. Isso. Eu havia acendido a luz. A luz estava acesa. Eu havia soltado o pássaro. O pássaro foi solto. Olha, tudo bem. Eu só não entendi ainda por que eu não posso dizer eu havia chego. Por que está errado? Pois é, o verbo chegar não é abundante. Isso quer dizer que só existe uma forma para o particípio. O particípio do verbo chegar é chegado. E só. Eu havia chegado. Ela havia chegado. Nós havíamos chegado. Não existe o particípio chego. É errado dizer eu havia chego. Ela tinha chego. Mas a palavra chego existe, né? Por exemplo, eu sempre chego cedo no trabalho. E aí? Você tem razão. Só que nesse caso, chego não é particípio. É o presente do indicativo do verbo chegar. Eu chego, tu chegas, ele chega. Eu chego na escola sempre no mesmo horário. Eu nunca chego atrasado. Você sempre chega. Agora, chego não pode ser empregado como particípio. Eu não posso dizer eu havia chego, ela tinha chego. Fica errado. O correto é dizer eu tinha chegado. Tá, entendi tudo. Olha, sinceramente, eu sempre falei eu havia chego e para mim isso soa como correto.
Esse é um fenômeno curioso. Olha, uma determinada palavra ou expressão é criada, é inventada, e as pessoas começam a utilizar sem saber que, na realidade, ela não está de acordo com a norma culta da linguagem. E essa maneira de falar se espalha e passa a ser considerada como correta. É o caso de eu havia chego. Quando você se habituar a falar eu havia chegado, que é o correto, então vai passar a soar como natural. Ok, olha, preciso ir. Tenho que entregar o relatório urgente. Pensei que tivesse entregue já. Opa, pensei que já tivesse entregado. Não. Vou falar sobre isso em outro vídeo. Beleza? Ah, não. Tchau. Peraí.